Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br. Olá, bem-vindos ao quadro. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o gás carbônico e o efeito estufa. O gás carbônico, que também é uma substância componente da mistura que forma a atmosfera. Vamos nos lembrar que a fórmula do gás carbônico é CO2. Essa molécula está organizada da seguinte maneira: o carbono é o átomo central e nós temos os dois oxigênios, cada oxigênio estabelecendo com este carbono duas ligações que são covalentes. Então, como eu disse a vocês, o gás carbônico é uma substância que existe normalmente na atmosfera e ele também está dissolvido nas águas. Águas de onde? Águas dos rios, águas dos mares, dos oceanos. Esta é uma substância que é indispensável para a manutenção da vida na Terra, principalmente porque o gás carbônico é um dos reagentes necessários para que as plantas e outros organismos fotossintetizantes realizem a fotossíntese, um processo que é vital para a conversão da energia do Sol em energia química, energia que vai percorrer por toda a cadeia alimentar. É interessante vocês saberem que há muito tempo a taxa de CO2 era estável, existia um equilíbrio. Mas o que é a taxa de CO2? Bom, é o que eu vou mostrar aqui para vocês através dessa balança. Vocês estão vendo que essa balança está equilibrada e ela demonstra a taxa de CO2 há muito tempo atrás. Essa taxa mostra a relação que existe entre a quantidade de CO2 produzido e a quantidade de CO2 que é consumida. Então, há muito tempo atrás, essa taxa era estável e a quantidade de CO2 produzida era a mesma de CO2 consumida. Então, vocês estão vendo aqui que existia um equilíbrio. Mas o que tem acontecido nos últimos anos? Está acontecendo um desequilíbrio da taxa de CO2. E vocês acham que essa balança vai pender para qual lado? Para o lado do CO2 produzido ou para o lado do CO2 consumido? Bom, vocês já podem imaginar que ela vai pender para o lado do CO2 que está sendo produzido, ou seja, nos últimos anos, a quantidade de CO2 que é produzida no ambiente é bem maior que a quantidade de CO2 consumida. E ao que se deve o aumento da produção de CO2, hein, pessoal? Vamos refletir sobre isso? Bom, alguns fatores contribuem para esse aumento. Nós podemos mencionar aqui fatores como o aumento do uso de combustíveis fósseis. Quais são os principais combustíveis fósseis consumidos? Principalmente os derivados do petróleo, gasolina, diesel. A queima desses combustíveis disponibiliza uma grande quantidade de CO2 na atmosfera, principalmente quando a queima é completa. E o que mais? O que mais contribui para o aumento do CO2 na atmosfera? Nós podemos mencionar aqui as queimadas nos ecossistemas. Essas queimadas também produzem uma grande quantidade de gás carbônico e são prejudiciais também porque estão destruindo os ecossistemas. Mas será que só a produção de CO2 foi alterada? E o consumo de CO2? Será que houve alguma alteração? Houve sim. Houve uma diminuição do consumo de CO2. Essa diminuição pode ser atribuída, por exemplo, aos desmatamentos que vão destruir a vegetação. Vamos lembrar que as plantas são organismos fotossintetizantes, então se eu estou destruindo a vegetação, o que está acontecendo com a taxa de fotossíntese? A taxa de fotossíntese vai
diminuir, diminuindo então o consumo de gás carbônico. Além de desmatamentos, eu posso mencionar aqui também a poluição dos mares. Poluição que vai provocar o quê? Vai provocar a morte do fitoplâncton, a diminuição do fitoplâncton. Lembrem-se que o fitoplâncton é composto de micro-organismos que também são fotossintetizantes. Então, pelo mesmo motivo dos desmatamentos, a poluição dos mares contribui para a redução da taxa de fotossíntese do planeta, o que contribui com a diminuição do consumo de gás carbônico. Bom, vamos parar por aqui e na próxima aula nós vamos discutir como este desequilíbrio influencia no efeito estufa. Fiquem conosco e até lá!